aí, galera, bem-vindo aí ao Hiperespaço, nosso primeiro episódio aqui desse podcast. Eu aqui, Fernando Calhau no comando, junto com o Sérgio. Dá um alô aí, Sérgio. Alô, e aí pessoal, eu sou o Sérgio. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre como o excesso de produtividade pode ter impactos negativos sobre nossa vida. E aí, Sérgio, como é que você acha que tem um impacto na sua vida? Como é a sua rotina? Então, minha rotina, eu basicamente começo a trabalhar às 9 e termino às 18, tá ligado? Tendo uma Sim, hora de almoço, como sempre, todo mundo sabe, regido nas regras da CLT. Só que, sim, tipo assim, como é que eu posso dizer? Você trabalha suas 8 horas e, além disso, você tem que estar sempre se atualizando, tá ligado? Então, além sim, das 8 horas, eu digo que você tem que trabalhar no mínimo 10 por dia. Que além das sim, 8, você vai ter que trabalhar o seu tempo de estudo e etc. Adjacências aí. sim. Então, esse conceito do como é que eu posso dizer, hipertrabalho, não sei como é que explicaria, mas tipo, esse conceito de acabar é, Excedendo o horário de trabalho, levando o trabalho para isso, casa. Tipo isso. isso. Não digo nem levando o trabalho para casa, mas tipo, excedendo os limites do próprio funcionário e do ser humano e tal. Sim, Acaba refletindo, tipo, em mim. Uma das principais formas e que acontece muito comigo é dor de cabeça, tá ligado? Sempre sim, quando eu termino, quando eu de noite, eu sempre termino o dia com dor de cabeça. Quase sim. certo. Quase todas as vezes. Então, tipo assim, essa é uma das consequências que eu sinto agora, porém eu sei que no futuro essas consequências podem piorar e muito, tá ligado? Pode piorar Então, bastante mesmo. é. E como eu trabalho com programação, não leve a mal, tá? Mas, tipo, Sim, o conhecimento tem que estar em alta o tempo todo. Então, sim, tipo, é um trabalho estressante durante o dia inteiro. Então, uma das formas que a empresa que eu estou atualmente, eu não vou falar o nome, mas, tipo, a empresa que eu estou sim. atualmente, ela trata isso é dando um período de descanso entre as tasks. Tipo assim, você está fazendo uma tarefa aqui, terminou ela, dá um tempo de um dia para você limpar a cabeça, tá ligado? Dar uma melhorada e depois você volta a trabalhar, sacou? Pra você ter Entendi, esse entendi. intervalo. Só que, tipo assim, eu nesse intervalo, eu evito, tipo, estudar, eu evito, sei lá, fazer coisas relacionadas à área. Eu basicamente assisto um filme, assisto um vídeo, jogo, tá ligado? Então eu faço coisas aleatórias pra deixar a cabeça livre, digamos assim. Sim, é Mas me como se diga aí, cara, fosse. E como se fosse pode falar? uma coisa que. Uma distração para você, né? Você tira o foco de uma atividade que você está fazendo para descansar sua mente. Aí você foca em outras coisas e para descansar a mente. Por exemplo, minha rotina pré-pandemia, porque mudou bastante. Eu acordava às 6, já saía para ir correr, fazer alguma atividade física, aí voltava, aí começava a estudar alguma coisa da faculdade. Quando eu chegava, aí eu descansava no horário de almoço e tal. Aí quando eu chegava às 2, eu estava dando aula particular aí de matemática e física. Aí chegava de 2 até 6, eu estava dando aula. E quando chegava, dava 6 horas, trocava de roupa e ia para a faculdade. Aí da faculdade, começava às 19, aí ia até 21h40, aí pegava o buzu, mais ou menos, lá 10h20, mais ou menos, chegava em casa em torno de 11 horas, tomar banho, comer alguma coisa e deitar. Aí eu ia deitar em torno de 11h30 já, para acordar no outro dia, de manhã de novo, 6 horas. Aí era bastante cansativo, porque é, basicamente eu fazia cálculo o dia todo, né? Porque eu estava ajudando o pessoal a fazer cálculo. E chegar na faculdade era aula, um cálculo. Aí eu já tive problema, vários problemas. Eu tive problema de excesso de peso por causa disso também. Teve uma época que eu estava me forçando a estudar mais, de madrugada. Aí quando eu tentava fazer isso, aí como eu estava com sono, eu pegava e fazia café bem forte para começar a estudar de madrugada, levar de madrugada. Aí café forte,
me deu um problema de estômago da porra. E esse problema de estômago aí, e eu ficava com a azia bem forte e tal. E comecei a ter bastante insônia. Aí, tendo bastante insônia, comecei a, a dormir muito pouco. Aí, tinha vezes que eu dormia 4 horas por dia, 3 horas por dia. Aí fez um mal da porra isso. Aí eu dei uma pausa nessa rotina, decidi diminuir o tempo de estudo, porque senão eu ia me lenhar com isso. Aí agora com a pandemia que deu, eu parei de dar aula, aí acabou folgando minha rotina. Aí tanto é que eu tive tempo até de ler livro pra caralho, velho. Eu tenho uma constante, uma média de leitura anual de cerca de 40 a 50 livros. Aí basicamente eu dobrei essa média de livros lidos. Aí atualmente eu cheguei a 106 livros lidos, é livro pra porra. E tem sido interessante isso, mas é, quando você tem um acesso de produtividade, isso pode te levar a fazer coisas extremas, né? Que você está sempre trabalhando com metas, tendo obrigações, você acaba se cobrando para cumprir essas obrigações, porque você tem que fechar dentro de um certo prazo, e isso tem refletido bastante na vida pessoal e na psique humana, porque a, as pessoas atualmente estão ficando com ansiedade, com toque que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Aí tem Isso. gente, conheço muitas pessoas que estão adquirindo toque, depressão, ansiedade, por causa desse excesso de produtividade, que pode fazer mal, não só para a saúde física, meu caso foi saúde física, mas a saúde mental da gente também. Pode afetar a gente dessa forma. Então, a gente falou muito sobre o excesso de trabalho causando a gente. Não só trabalho, Sim. eu diria excesso de pensamento, sobrecarga. E como é que você acha que tá, tipo, o mundo não só do trabalho atualmente, com as outras pessoas, não só você, tá ligado? Eu acho que o pessoal tá com excesso de produtividade muito grande. Por exemplo, se a gente for fazer um retorno histórico muito grande, quando o Homo sapiens, quando ele se tornou caçador-coletor, ele estava ali numa expectativa de sobrevivência, né? Então ele fazia as coisas para sobreviver. Por exemplo, ele ia lá caçar, ia fazer uma coleta, a rotina, se estipula que a rotina dessas pessoas nessa época era em torno de 4 horas, então é bem a menos do que a rotina contemporânea. Então, eles saíam para caçar e coletar, e o restante do horário era dormindo, se alimentando e passando o tempo com a família. Quando tem a mudança de chave, né? Quando a humanidade passa a ser hiperprodutiva, começa a se cobrar, a qualidade de vida muda, a gente deixa de ser somente caçador-coletor para coisas manufaturadas e industrializadas depois. Então, quando tem esse salto, a necessidade de trabalhar aumenta, né? Porque tem que ir para a fábrica para trabalhar, para conseguir sua alimentação. Só que o básico a gente continua fazendo. Aí repare que as pessoas, ainda que a gente chegou no nível de tecnologia muito grande, no avanço de, de modos de garantir saúde e proteção para mais pessoas, as pessoas continuam, além de ter aumentado o estresse e a quantidade de trabalho, as pessoas ainda continuam
trabalhando para sobreviver. Então, o que mudou de uma sociedade pré-histórica de caçadores e coletores para a contemporânea é contraintuitivo, mas a gente trabalha mais para sobreviver, tá ligado? Aí gera uma sociedade que está cada vez mais. Tem várias pesquisas que estão indicando que as pessoas estão cada vez mais com problemas psicológicos, com depressão, ansiedade, principalmente a ansiedade e tal, que tem afetado muita gente. Então, quando a gente tem uma sociedade extremamente produtiva, como é essa contemporânea, a gente não mudou o foco, a gente continua com o mesmo foco de sobrevivência e acaba trabalhando ainda mais. Então, se torna uma sociedade mega estressada e que tem a obrigação de ser produtiva. Você concorda com isso? Entendi. Sempre tem a obrigação de ser melhor do que os seus antepassados, né? Digamos assim. Sim. Mas isso acontece com todas as pessoas. Eu não sei como é com você, mas, tipo assim, eu penso que pelas condições que eu recebi da minha família, eu tenho que ser melhor do que o meu antecessor, tá ligado? Que seria, no meu caso, o meu pai. Sim. Então, eu Sim. penso assim, porém, tipo, eu não preciso me matar para poder conseguir isso, entendeu? Porque, tipo, com o avanço tanto da tecnologia quanto das diversas outras coisas, da convivência e sociedade, a regra básica é que isso deveria ser diminuído com o tempo e não aumentando. Então a gente diminuiria a quantidade de, como eu posso dizer, de tempo que seria necessário para fazer alguma coisa, já que a Sim. gente tem ajuda de tecnologias, ferramentas e várias outras coisas, se liga? Só que está acontecendo o contrário, Sim. porque nós temos ferramentas, tecnologias, só que as pessoas, ao invés de utilizar delas para facilitar o seu trabalho, elas estão com medo de serem substituídas. E é por isso a pessoa sempre está Sim. em busca de novos conhecimentos, sempre está em busca de estar evoluindo. Sempre ela está em busca de uma evolução constante que não deveria ser necessária, entendeu? Mas acabou sendo por causa Sim. da invisível revolução das máquinas, né? Sim. Aí, tipo, é uma discussão bastante grande, né? Eu tive uma aula de. Eu peguei uma matéria chamada automação industrial, e na primeira aula a professora estava debatendo como seria a substituição de certas atividades. Por quê? Porque, historicamente, a humanidade usou sua força física para realizar algum trabalho. Quando há a substituição de força física para a realização de trabalho por alguma máquina, vários setores da humanidade que não têm acesso a uma educação que seria, vamos dizer, não voltadas para uma atividade que relacione com o esforço físico, mas sim com o mental criativo, então essas pessoas ficariam sem empregos. Então, nasce daí o que você disse, né? Que as pessoas sempre estão procurando estudar, se atualizar, e nasce um medo de ser substituído, né? Pelas, pelas possíveis tecnologias que substituam a força de trabalho físico. Tem uma coisa interessante, né? A gente acaba se tornando escravo da nossa própria produtividade, porque a gente saiu de uma sociedade de caçadores e coletores para uma sociedade industrializada, só que o foco continua sendo a sobrevivência, no mais puro dos casos. Ainda que a gente consiga um tempo para relaxar, fazer algumas atividades de lazer, no fundo, a gente está com o mesmo intuito o mesmo objetivo de que é de sobrevivência. Quando a gente está nessa questão de sobrevivência, a gente acaba se tornando escravo da nossa produtividade, porque a gente quer sempre produzir para ter uma condição de vida melhor,
e tendo uma condição de vida melhor, para a gente se manter com essa condição de vida melhor, a gente acaba trabalhando. São vários casos que existem de pessoas que passam a vida toda tentando atingir um nível de satisfação para sobreviver de uma forma melhor e acaba passando o tempo e não aproveita algumas coisas que os lazeres da vida podem oferecer. É como você encara essa questão? Então, uma das formas que eu penso bastante sobre isso é, tipo assim, sobre economia. Vou fugir um pouco do assunto, mas eu vou te responder, tá? Tipo assim, eu vejo que é super necessário você guardar dinheiro, Sim, mas em contrapartida, você sim, não deve guardar tudo e abster do presente, entendeu? Então, tipo assim, sim. eu leio alguns livros de investimento, talvez seja um próximo tópico para a gente abordar, mas tipo, eu leio alguns livros de investimentos Sim, que as pessoas falam de divisão de carteira para renda variável, renda fixa e etc. Mas, tipo assim, um resumão de todos que eu leio é que você deve reservar a sua carteira para do que você recebe. A carteira é o valor que você recebe mensal, seja de salário, de se você for autônomo, seja de compra e venda, ou o seu saldo. Você deve separar o seu saldo em tipo 60%. 60% você guarda, investe e faz o seu dinheiro, sua fortuna crescer, e os outros 40 você guarda para si próprio, que é você gastar com alguma coisa que você vai sim, alimentar o seu consumismo, porque querendo ou não, todas as pessoas têm o consumismo interno dela mesma, ela sempre vai ter aquela vontade de comprar, nunca vai ser o suficiente. E desses 40% que sobrou, você alimenta o seu consumismo, você paga um passeio, paga um cinema, então você tem que desfrutar da vida, senão você vai simplesmente passar por aqui e no final da sua vida você vai morrer uma pessoa infeliz. Por isso que muitos casos existem sim, relacionado a relacionado a sobrecarga. Existem muitos casos de pessoas que ficam depressivas, pessoas que ficam com diversas outras formas de doença, porque ela está se sobrecarregando, às vezes não vê retorno, ou às vezes até vê um retorno, mas esse retorno ela guarda tudo, ou então ela não separa nada para a manutenção pessoal dela mesma, entendeu? Então, eu acho que sim, eu meio que te respondi como eu faço e te respondi um pouco como eu sim, acho que deve ser a sua manutenção nesse caso e o porquê eu não deixo de fazer isso. sim, sim. É importante um ponto que você falou, só que invade vários outros temas, né? Invade Por economia, exemplo, a questão invade de doença. Então, invade economia, eu passei um pouquinho da doença, invade a questão mesmo de vida após a morte, né? Porque também. a gente não sabe o que tem essa existência, né? Então a gente sempre precisa aproveitar, né, os momentos. Não adianta ficar ligado nos 360 e não aproveitar o que a vida tem para te oferecer. Porque o excesso de produtividade, a gente percebe, né? A gente se cobra para ser produtivo, a sociedade nos cobra para ser produtiva. Então sempre vira uma escala, a gente vai se sobrecarregando e que chega a ter problemas tanto físicos como psicológicos, né? Então, as pessoas começaram a ter uma vida mecânica. Você concorda com essa afirmação? Concordo, que é tipo, você, a sua vida mecânica, a minha, pelo menos, quando eu vejo muito que eu tô seguindo a rotina, é tipo assim, eu acordo, vou correr, vou malhar, vou fazer alguma atividade física, depois sempre trabalho até de noite, aí de noite eu faço alguma atividade da faculdade, ou então eu jogo alguma coisa, ou então eu assisto algum filme, então, tipo, é sempre aquela rotina no meu dia a dia, tá ligado? E aí quando eu percebo que eu estou caindo na rotina, eu Sim, tento trocar alguma coisa, tá ligado? Não tudo, mas tipo, trocar alguma coisa. No final do dia, eu faço uma ligação para uma pessoa que eu não conheço, eu treino inglês, tá ligado? Eu vou fazendo alguma coisa diferente. Não precisa necessariamente seguir todos os dias fazendo isso, mas tipo, eu troco alguma coisa pra, sei lá, mudou o dia,
é uma rotina diferente, eu não me sinto mais uma peça do mecanicismo, tá ligado? Porque, Sim, não, todos nós somos peças para alguma coisa. Hum, Às vezes no trabalho, às vezes para o seu ecossistema familiar, às vezes para o seu ecossistema do bairro. Então, às vezes você é peça para alguma coisa. Quase sempre você vai estar sendo peça para alguma coisa. E é por isso que, tipo, eu acredito que você sempre vai estar seguindo uma rotina, mas você sempre tem que quebrar ela, mesmo que a quebra da sua rotina seja você entrando em uma outra mecanicismo, tá ligado? Mas pelo menos é uma. sim, eu ia falar disso É, agora, mesmo que, tipo, você quebrando uma porque ponta, você entre em outra, não é um problema, porque pra você aquilo é uma parada nova. Então, você não tem pra onde correr, mas a sua mente, ela vai acreditar que aquilo é uma coisa diferente. uma coisa que esse ponto que você tocou era justamente no que eu queria chegar, né? A vida se torna mecânica de segunda a sexta, né? Pelo É, menos até um período de sexta. Então as pessoas fazem a mesma atividade, trabalham e ficam torcendo para chegar à sexta à noite, né? Porque elas começam a sair para fazer no alguma final de coisa. semana. Mas se você reparar, o final de semana também se tornou mecânico, né? É, porque Porque começa na sexta. Aí as pessoas vão pro barzinho na sexta, no sábado vão fazer alguma outra coisa no domingo. Normalmente, final de domingo, o pessoal descansa em casa e acha que é maresia, né, pura. Mas virou também um tipo de mecânica. Você entra num sistema para tentar sair de uma vida mecânica que você tem e acabou entrando outra vida mecânica. Porque se você perceber os stories do Instagram, você vê que muitas pessoas têm quase que uma obrigação de de mostrar mostrar cerveja. para outras pessoas que está se divertindo. É que mostrar cerveja, que mostrar que está no barzinho, não sei o quê. E isso acabou se tornando uma outra forma de mecânica. Será que a humanidade, apesar de tentar sair toda vez de uma forma de vida mecânica, será que ele não é um ser que sempre, é, apesar de tentar sair, ele sempre vai entrar em uma vida mecânica porque ele é um ser que é acostumado com uma rotina mecânica? Será que isso acontece? Eu não diria que é sempre assim, porque quando nós éramos nômades num passado bem distante, a gente sempre tinha um dia diferente, então a gente passava um dia em um lugar e de noite ia para outro, ou de dia ia para outro, independente da forma. Então, tipo, nós começamos a nos tornar peças de uma coisa maior quando nós nos tornamos sedentários. E porque nós Sim, realmente ficarmos em um lugar significa que a gente contribui para aquele lugar. Então, se eu e minha família ficamos no lugar X, eu e minha família vamos trabalhar para manter e zelar por aquele lugar X. Então, cada um da família tem a sua função, entendeu? Então, primeiro eu diria que não somos seres mecânicos, porém fomos treinados desde pequeno para seguir esse conceito. E eu diria que o barzinho no final de semana ele ficou mecânico porque você vai uma vez, aí você faz uma foto no Instagram, aí você vê, pô, 15 pessoas viram, aí você vai de novo 25, aí você vai 30. E a grande maioria da nossa geração atual, ela quer ser famosa, quer ser conhecida pelo mundo. Então, se você vai para um lugar, mesmo que você não goste, mas as outras pessoas gostem de te ver lá, você vai repetir aquilo várias vezes, né? Porque o seu conceito sim. não é você estar num lugar que seja bom para você, você quer ser famoso. Então, para você chegar ao seu objetivo de ser famoso, você pega vários meios, que seriam estar em lugares que você não gosta ou fingir algumas coisas, tá ligado? Por isso que geralmente muitas pessoas Sim, comentam que no Instagram você tem uma vida fictícia, tá ligado? Porque você faz o que as outras pessoas sim, gostam já de vi ver. muito Você falar disso. faz o que as outras pessoas gostam de assistir, gostam de ver, e você inspira nas outras pessoas aquela vida que ela não tem. Então, por isso que a vida do Instagram geralmente é falsa, entendeu? E E vira um ciclo, né? por isso que o Porque, barzinho virou um ciclo vicioso, por isso que o barzinho virou um ciclo mecânico. e vira um ciclo vicioso que alimenta outras pessoas, né? Porque se X pessoa ficou famosa fazendo aquele tipo de comportamento, então comigo pode funcionar também se eu repetir esse mesmo comportamento. Aí você vê que a mecânica ela acaba
um começa a produzir a mecânica, os outros encaixam e aí vai gerando uma engrenagem, aí que fica repetitiva. Como será que vai ser? Como será que vão ser as próximas gerações daqui, né? Que está alimentado nesse mundo das redes sociais, em que a maioria das coisas, muita coisa são fictícias. Né? Você já parou para imaginar aí como serão essas pessoas? Eu não parei pra imaginar muito, não, porém, tipo, eu sigo na minha lógica da minha área, que seria a computação, né? Então, tipo assim, na computação, eu percebo que já existem pessoas, vários casos de pessoas obesas. Então, eu acredito que com o auxílio da tecnologia para automação residencial e para facilitação de algumas coisas, eu acredito que no futuro 80% das pessoas vão ser obesas e as que não são obesas são aquelas pessoas que nem se movem. Então, nós iremos chegar nesse patamar, tá ligado? Isso, querendo ou não, é uma coisa que está sendo visada para ser feita, porém, vai de cada um querer ou não fazer. É uma comodidade, porém, é aquela comodidade que você vai tirar aquele pequeno exercício que é você levantar da sua cama para apagar uma luz, que é você ir na cozinha para beber uma água, tá ligado? Tem como automatizar você beber água sem precisar ir na cozinha, tem como você automatizar a lâmpada sem você precisar levantar para desligar. Mas, tipo, atualmente são coisas caras, então poucas pessoas fazem, e atualmente não faz muito sentido, porque não tem tantas integrações. Mas, por exemplo, uma Alexa da vida, ou um Google Home, no futuro, além deles estarem mapeando você e descobrindo o que você realmente gosta para poder te oferecer uma gama de propaganda melhor, que eu acho isso super interessante, tá? Mas vamos pular esse ponto. Mas, tipo assim, além deles estarem te Sim. observando, te escutando o tempo todo, coisa que já era feita antes, né? Pelo governo, só que não era tão exposto e não estava dentro da sua casa. Mas, tipo assim, eles te ajudam a facilitar muitas coisas do seu dia a dia. Por exemplo, você pedir um alarme, você pedir um despertador, você pedir, sei lá, um timer, várias coisas desse tipo. Só que quando você automatiza a sua casa, por exemplo, desligar uma lâmpada, ligar um ventilador, é interessante, porém você não deve ficar parado por causa disso. Então, tipo, você pede, Alexa, um exemplo, tá? Você pode falar assim, Alexa, ligue Beleza. uma lâmpada, Alexa, ligue um ventilador. E aí o que você faz com isso? Você paga, sei lá, 10 flexões, 10 polichinelos. Pouca coisa, tá ligado? Mas é aquilo que vai evitar você ficar sedentário. E é aquilo que você geralmente faz quando você tá jogando. Sedentário. Você joga, 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 você quando é adolescente, saindo do colégio, etc., iniciante na faculdade, você joga, 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 joga o tempo todo. E nesse joga, 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 você nunca se exercita. E isso, além de fazer mal para o seu corpo, faz mal para a sua mente e faz mal para várias outras formas do seu corpo. Basicamente, a gente vai ter, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter uma sociedade Encostada, que vai acostumada. estar encaixada numa encostada, exatamente, encostada na tecnologia. Então, ela vai fazer basicamente um percalço na tecnologia. E voltando para uma questão, por exemplo, sobre Né? produtividade A sensação que caprichou muito. do trabalho, né? Sobre produtividade do trabalho. Por exemplo, a gente que tem uma condição de vida Sim, razoável, né? Que a gente tem uma alimentação garantida, um teto garantido, então não se preocupa com sim, certas coisas. Mas se a gente pegar uma pessoa que é mais pobre, que ela trabalha no dia X, trabalha no dia X, para nesse dia ela ter alguma coisa para se alimentar, então a produtividade para ela não seria algo ruim, seria algo necessário, não é? Você eu entendeu a entendi. lógica? E tipo assim, eu diria que seria algo ruim, porém, como você mesmo disse, seria algo necessário para ela naquele momento. E como é que ela pode reverter essa situação? Sim. É, geralmente, essas pessoas, assim, elas trabalham com trabalho braçal, que é, sei lá, carregar uma caixa, é, alguma coisa do Sim. tipo, carregar tijolo, cimento, etc. Não abrangendo a todos os profissionais desses estilos,
Porém, a grande maioria das pessoas que estão passando por esse tipo de necessidade, elas fazem trabalhos braçais. Por quê? Porque qualquer pessoa, digamos assim, que não tenha problemas de saúde pode fazer e ela se encaixa nesse meio. Então, e é sempre quem está precisando de contratação, né? Sempre quem está querendo mais pessoas pagando menos. É sempre o ramo da construção. Sim, Então, tipo assim, da construção. eles vão conseguir trabalhar nesse ramo. E se essa pessoa tiver uma alimentação balanceada, a produtividade não vai ser tanto problema para ela. Apesar dela não ter dinheiro para fazer isso. Então, nem sempre é feito. Mas, tipo assim, ela vai estar se exercitando, tá ligado? Ela não vai ser uma pessoa sedentária, não vai entrar nessa lista. Ela não vai ser uma pessoa com muitos problemas de saúde. Apesar de que, quanto mais a idade for chegando para ela, pior vai ser esse tipo de coisa no seu corpo e na sua mente também, esses reflexos. Então, como é que eu posso explicar? Eu acho que vai ser necessário, sim, para essa pessoa ela continuar fazendo isso, porém, ela pode reverter o jogo com estudo, que ela vai ter que se sobrecarregar em algum momento, porque. Mas nesse caso, por que ela se sobrecarregaria? Porque ela teve um período de estudo anterior que ela não fez, e esse estudo anterior é necessário para a evolução dos próximos estudos, digamos assim. Não necessariamente precisa ser estudar a Sim, palavra, mas, tipo assim, ela deixou alguma coisa passar e ela vai precisar colocar essa alguma coisa no lugar agora, junto com o trabalho, junto com as outras obrigações que ela tem naquele momento. Então, nesse caso, a sobrecarga de trabalho e de pensamento dela vai ser por ter deixado algumas coisas para trás. Porém, contudo, todavia, sim, entendi. pode acontecer também de não ser esse o caso e ela está sobrecarregada porque ela já sabe o que ela tinha que saber anteriormente, porém ela está trabalhando com esse tipo de serviço que não é o que ela quer, porém é o que ela necessita e é o que ela tem nesse momento. E ela ser sobrecarregada porque ela está estudando para pegar uma outra coisa melhor para ela, que vai proporcionar mais moeda de troca, que é o dinheiro, que ela vai poder trocar por coisas melhores no pensamento dela. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Então, a produtividade dessa pessoa não seria algo ruim, mas Sim, necessário. Só que quando a gente cita que não seria algo ruim, esse algo ruim a gente pode retirar essa palavra e só deixar o necessário. Porque o necessário, porque ela precisa sobreviver. Então a gente, de novo, a gente volta para uma questão de sobrevivência. Quando esse excesso de trabalho bate na porta da pessoa, será que ela sabe que ela está tendo um excesso de trabalho? Porque imagine uma pessoa que chega no nível de pobreza e ela tem que trabalhar com X coisa, normalmente com a força física, e, e ela se sente feliz por ter algo para comer. Então, seria que os problemas psicológicos não existem para elas ou não foram apresentados a ela porque ela está num excesso de produtividade tão intenso que, entre aspas, não tem tempo para se preocupar com a saúde psicológica. Você entendeu entendi. o Tipo raciocínio? assim, a pessoa, ela, às vezes, na grande maioria das vezes, eu acredito que ela não vai saber que ela está tendo um excesso de produtividade. E eu diria que, tipo, a grande parte dessas pessoas que estão nessa situação, não são poucas no nosso país, né? Mas, tipo assim, a grande parte das pessoas que estão nessa situação, às vezes, nem sabem o que são problemas mentais ou problemas causados pelo excesso de produtividade e acabam dizendo que é outras coisas, acabam colocando outros nomes e ridicularizando as pessoas que sabem o que é que estão sofrendo, entendeu? Sim, Então, tipo, muitas das vezes isso sim. acontece e às vezes a própria pessoa pode estar passando por isso, porém ela ainda não descobriu. Aí não reconhece que tem esse problema. A gente pode concluir que para uma pessoa que está nessa situação, o problema existe no mundo físico, mas para ela não existe, porque ela tem o desconhecimento sobre isso. A gente pode fazer Podemos essa sim. conclusão? Aí a gente vai
para outro tópico. Então, imagine gerações que a gente tem várias gerações de família. Então, vamos pegar uma X família que era pobre, aí elas não tiveram oportunidade de melhorar de vida através dos estudos ou outras coisas, por exemplo, esporte ou outro ramo. Ela não teve essa oportunidade e as próximas gerações continuaram na linha da pobreza. Chega essa determinada pessoa que está vendendo sua força física para conseguir se alimentar, ela não teve oportunidade de estudos, então não teve oportunidade de sair da linha da pobreza através, por exemplo, da música ou do esporte. Então ela deposita basicamente a esperança na próxima geração, a geração dos filhos dela. Então, essa próxima geração precisa de um suporte. Aí imagine como seria esse suporte? Imagine que a gente tem algumas pessoas que estão trabalhando em certos serviços braçais e o filho vai lá, o filho de 9, 10 anos vai e começa a ajudar também, que é um caso de trabalho infantil. Essa pessoa, essa criança que deveria estar tendo a oportunidade de estudar, mas não está, ela acaba contribuindo para a família dela continuar nessa linha de pobreza. Daí é que entra a necessidade de ter uma intervenção do Estado, porque a ideia por exemplo, a ideia do Bolsa Família é exatamente isso, né? É para evitar. A pessoa exatamente, a pessoa tem um filho e para evitar que ela vá trabalhar também muito nova na rua, para evitar o trabalho infantil, ele acaba dando um auxílio para esse pai ou essa mãe. Então, a intervenção estatal nesses casos, ela se torna imprescindível. Você não concorda? Concordo, tipo assim, o que as pessoas fazem atualmente? Elas meio que pegam o Bolsa Família e continuam colocando o filho para trabalhar. Elas pensam como uma renda extra, tá ligado? E não seguem no Sim, pensamento em qual renda família foi pensado, digamos assim. Eu já vi algumas pessoas sim, falando que iriam ter mais filhos para poder aumentar o renda do Bolsa Família, tá ligado? Eu já ouvi essa pérola algumas vezes aqui sim. na minha região. Sim, É, eu já ouvi então, tipo alguma vez. assim, às vezes não é utilizado da maneira como ela foi pensada e algumas pessoas acreditam que esse dinheiro, por ser dado de mãos livres, entre aspas, né, elas acreditam que elas conseguem burlar isso tendo mais filhos, tendo mais pessoas para a família, pensando sem pensar que tipo isso vai acarretar numa menor renda por cabeça. Então, é meio contraditório esse tipo de pensamento, porém essa renda poderia ser utilizada para pagar até um próprio colégio para a criança, ou se ele, mesmo que ele vá para um colégio público, mas pelo menos ele não trabalhe, ele seja uma pessoa que vai estudar, ter pelo menos algum tipo de conhecimento para a família ir, algum Algum tipo de tipo de formação formação. para a família ir subindo, digamos assim, mesmo que de degrau em degrau, mas ir subindo a sua renda familiar. Isso, porque a gente tem aqui no Brasil tem um problema de que muitas famílias que são pobres continuam pobres em outras gerações porque não conseguem sair da linha da pobreza. É, muito em razão dessa falha. Então, o Estado entra para ajudar essa família, só que existem vários e vários problemas. Então, como a gente, recapitulando, né? A produtividade para uma pessoa que está numa linha de pobreza muito baixa, ela acaba se fazendo necessária. Só que ela continua sendo ruim.
só que desconhecem pela falta de conhecimento. É desconhecido que traz problemas tanto físicos como psicológicos. Os físicos são mais fáceis de identificar porque, por exemplo, estava carregando um tijolo, aí carreguei de mau jeito, aí deu um problema na minha coluna. Então, um problema físico é Sim, mais fácil de identificar, mas o problema psicológico é mais difícil de identificar. Então, quem está abaixo da linha da pobreza, nessa linha da pobreza, e conhece como o excesso de produtividade pode fazer mal para a saúde, só que não é apresentado para ela porque ela faz necessário, né? Então, tem uma necessidade, a necessidade de sobrevivência, de trabalho, para trabalhar para sobreviver, é tão grande que, para essa pessoa, o impacto da produtividade na vida dela, ela não enxerga de primeira como maléfico. Então, por isso que o Estado tem esse papel de entrar para diminuir esses impactos e tentar que as próximas gerações não sofram com, com essas questões, certo. Agora, agora certo? para agora Entendeu? para falar a Onde eu queria realidade, é chegar? tipo assim, para o Estado Sim, não é interessante que tenhamos pessoas inteligentes ou pessoas que pensem. É interessante que tenha o pessoa sim, não não diria burra, mas tipo assim, uma pessoa não instruída que vai fazer o trabalho braçal dela, achar que está tudo instruída. tranquilo e vamos continuar ali a vida seguindo, votar em quem eu quiser que você vote, eu vou continuar aqui em cima, você vai continuar embaixo e vida que segue, entendeu? É mais interessante que você siga nesse pensamento para ele. Então, ele nem sempre vai investir dinheiro para você estudar. Até porque a grande parte, a grande falha não tem interesse em estudar. Então, ele não vai colocar dinheiro para você ter o seu estudo, você não vai querer ir lá pegar o seu estudo, e aí vai continuar nessa mesmo patamar, entendeu? Então sempre vai continuar nessa mesma coisa. O ciclo É o vicioso mesmo sempre vai se ciclo. repetir. Nessa pandemia mesmo, saiu um dado que, no Brasil, especificamente, os ricos aumentaram suas riquezas, enquanto os pobres ficaram ainda mais Sim, pobres. sim, eu vi Você isso viu e esse eu dado? imaginei, porque tipo assim, no início da pandemia, a grande parte das pessoas que não estavam em casa, ou que a grande parte das pessoas que lutavam para que você continue em casa, não dizendo que isso está certo ou errado, tá? Mas a grande parte das pessoas que lutavam para que você continue em casa eram Sim, as pessoas que tinham sua renda garantida, que tinham seu alimento em casa, sua casa, digamos assim. E a grande parte das pessoas que não respondiam nem que ficavam em casa nem que não, eram as que necessitavam trabalhar para poder comer ou sobreviver. E existia um outro ramo de pessoas, que eram aquelas que saíam, mas não precisavam. Então, eram aquelas que descumpriam de forma desordenada. Tipo, elas saíam, mesmo que não precisassem para nada, mas, tipo, como a gente conversou antes, né? Na sexta, você quer ir no bar. Não estava permitido, mas mesmo sim. assim, algumas pessoas iam. Não era a sua sobrevivência, era somente para a sua diversão, e ainda assim elas iam. Uma outra forma de, tipo, eu sei que também aumentou durante a pandemia em muito a solidão e diversas outras formas de doenças, de você ficar um pouco triste. Um pouco triste não, você ficar triste. E isso aumentou muito, já que você precisava de distanciamento social. E, querendo ou não, todas as pessoas do mundo se cumprimentam com aperto de mão, com abraço, independente do seu país, exceto os orientais, que se cumprimentam de outra forma. Então, você não podia ter esse contato, nenhum tipo de contato físico. Você poderia buscar outras formas de diversão, sim, porém, as pessoas naquele momento não estavam interessadas, eu diria isso, porque muitas das vezes os números de mortes estavam lá em cima, porém nunca era ninguém da sua família, entende? Nunca foi ninguém muito próximo para você sentir essa dor. Exatamente. Então, você simplesmente saía e era isso. E acabava sendo É, uma estatística, né? Porque você não conhece a pessoa, então é só número. Se não aconteceu comigo, é apenas número. Você lembra de algum filme, série, livro, documentário, jogo que você gostaria de indicar? Não precisa necessariamente a ver com o tema, mas se você lembrar de algum que tenha a ver com o tema, você pode que falar. indicaria sobrecarga de trabalho. É,
Em relação a esse caso de sobrecarga Sim, de trabalho por extrema pobreza, eu indicaria A Procura da Felicidade, porque, querendo ou não, o cara, naquele sim, filme, ele passava por uma situação de extrema pobreza e durante o dia ele tinha que sair para vender as máquinas dele. Eu não lembro o que que era, mas tipo, ele tinha que sair para vender as máquinas dele para poder comprar alguma coisa para comer e ter algum lugar para ele dormir. Quando ele não conseguia, ele dormia nos albergues, sim. ele comia o que o governo disponibilizava para ele. E um outro filme que eu recomendaria também, que não seria nesse caso de extrema pobreza, mas seria o caso de sobrecarga de trabalho, eu diria que o Lobo de Wall Street, porque ele se sobrecarregava, ele se O Lobo de sobrecarregava Wall Street muito é massa. tentando convencer as pessoas de que ele precisava sempre vender, 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 e no final das contas ele acumulou muito patrimônio por causa disso, então ele iludia as pessoas, e as pessoas por não ter, não diria uma educação, por não estarem preparadas naquele momento, porque na grande maioria das vezes eram pessoas instruídas, então por não estarem preparadas e não acreditarem que aquele telefonema seria uma pessoa querendo somente o seu dinheiro e desligar, elas acabavam cedendo. E aí, por isso que o Lobo do Wall Street, eu diria que ele seria uma forma de você ver um filme de ilusão e de você ver um filme que uma pessoa, querendo ou não, trabalha bastante e se sobrecarrega, que seria na bolsa, tentar vender ações furadas para pessoas desinformadas. Ele fica até. Começa a É, usar muita droga para se manter exatamente, produtivo. Tem as partes aí exatamente. que ele começa a usar. É um livro que eu recomendo bastante. Não necessariamente tem a ver com o tema, mas faz um resumo de história de humanidade, né? Ela vai ser Sapiens, uma breve história da humanidade, porque o livro vai contar desde o surgimento da espécie, aí vai passar pelas transformações que ocorreram, as várias tipos de espécie humana, né? Que tem os neandertais e tal. Então, como a espécie do Homo sapiens conseguiu sobrepujar as outras espécies e chegar num patamar que hoje é o principal animal da natureza. Então, é bastante interessante você ver o desenvolvimento humano, como algumas coisas se aceleraram para fazer com que a humanidade chegasse nesse status. Por exemplo, é até uma ideia de outro podcast a gente falar a, a revolução que ele chama a revolução cognitiva, que foi o surgimento de como nós falamos e nossa imaginação. Então, a imaginação fértil e a fala, com uma fala tão complexa, possibilitou que a gente fizesse em forma de cooperações e chegasse no que a humanidade é hoje. E o outro livro também é do mesmo autor, o Yuval Harari, Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então ele vai fazer uma série de previsões, né? A gente deu uma comentada aqui sobre o futuro como será. Então, esse livro ele vai fazer uma série de previsões que algumas coisas já rolando, outras coisas podem acontecer, podem bastante acontecer futuramente. Então, ele faz algumas previsões tecnológicas, como a tecnologia vai entrar cada vez mais no nosso dia a dia, como a tecnologia pode nos tornar extremamente dependentes, e a gente se encontra na próxima. Valeu, E é pessoal. isso, Boa Ed. Quer se noite. despedir Boa também? noite, não. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo aí. E é Horário isso que aí. seja. Até o próximo encontro aí.